Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. E a pauta de hoje é Política e Gestão Municipal. Política é, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, o Aureliano, a direção de um Estado e determinação das formas de sua organização, conjunto dos negócios do Estado e a maneira de os conduzir, no figurado, modo cortês e civil de agir, cortesia, civilidade. Portanto, nós estamos hoje e vamos conversar com Vinícius Reinelli, vereador do nosso município, sobre política e suas intenções para o futuro. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Sônia. Uma honra recebê-lo. O prazer é todo meu estar aqui e para conversar contigo e com os telespectadores da Conecta. Bom, começando, Vinícius, tu estás agora vereador, né? Qual é a tua trajetória na vida política e o que tu fazes além disso, além de estar vereador? Sim, então, eu sou vereador, né? Sou vereador pelo Partido Verde. Primeira eleição que eu participei como candidato, fui eleito com 470 votos, né? O quinto vereador mais votado, dentre 100 candidatos. Tenho exercido o meu mandato com responsabilidade, né? Cobrando, sendo exigente do Poder Executivo, assim como sou exigente comigo. E é isso, estamos aí procurando fazer o melhor para a comunidade. Como é que tu avalia essa tua experiência no Legislativo pratense? Olha, Sônia, eu acho que está sendo muito interessante a minha experiência, porque com o passar desses anos, né, estou fechando o terceiro ano como vereador, eu pude amadurecer um pouco, sabe? Eu comecei um tanto inexperiente e ao longo desses quase 3 anos eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, né, conhecimento sobre a coisa pública, vendo na prática aquilo que nós advogados estudamos na academia, né? Então avalio de forma positiva e me considero preparado, sim, para alçar novos voos, para buscar novos desafios. Esse teu alçar novos voos tem alguma coisa relacionada à eleição 2020? Logicamente, acho que foi por isso que tu me convidaste para vir aqui, né? Eu sou, sim, pré-candidato a prefeito municipal pelo Partido Verde e sou pré ainda, né? O partido vai ter que me referendar através da convenção, mas eu estou me ofertando para ser pré-candidato, como pré-candidato a prefeito municipal. Tu sempre foste filiado somente ao Partido Verde? Somente ao Partido Verde até hoje. E como é que tu vês que cabe a filosofia do Partido Verde na gestão municipal? Me desculpa, não... A filosofia do Partido Verde colocada na gestão municipal. Na minha eventual gestão? Caso um dia o Partido Verde administre o município. Então, quem não reconhece a importância do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente, não está em sintonia com a realidade do mundo, né? O meio ambiente é muito importante. Lógico, nós temos que conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, né, com a economia. Então, mas é inconcebível hoje que uma pessoa se apresente e se oferte para governar um município, um estado, um país, para assumir qualquer cargo de gestão pública, sem a consciência da necessidade de preservação do meio ambiente. De uma política ambiental, né? Falando em cargos no estado e no país, nós viemos de uma eleição conturbadíssima, né? Nós temos um presidente eleito por um partido que já trocou de partido. Nós temos um governador em crise, né, com vários segmentos da sociedade. Vinícius, analisa a política num contexto total para nós, observando a pauta na esfera municipal, estadual e federal? A do município ela está quem mora aqui já em sabe andamento, como é que tá, né? E o ano que vem nós teremos eleições. Mas assim, a política
ela realmente, ferveu, digamos, ou ela se extremou na última eleição a presidente, né? A do governador foi, a dos governadores em geral, né? Desculpa. Ela foi um pouco mais tranquila. Como é que tu vês esse extremismo na política e o fato e a questão dos partidos? Olha, Sônia, sabe o que mais me faz ter vontade de me ofertar para concorrer como pré-candidato? É justamente perceber que, a nível estadual, por exemplo, todos os candidatos, as pessoas que colocaram seu nome à disposição, elas fizeram promessas incríveis, queriam solucionar todos os problemas, né, da sociedade, de forma muito simples, com estalar de dedos, e eu acho que não dá para ser assim, né? As minhas propostas, elas não visam enganar e iludir o povo, que eu, como um eventual, com a eventual minha eleição, eu vou resolver todos os problemas. Nós sabemos que as dificuldades são enormes, né? Tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal. Agora, a nível federal, eu quero deixar claro aqui que eu estou percebendo uma mudança para melhor, né? Em que aspecto? Não, um aspecto só da sensação de não estar sendo governado por políticos de esquerda, né? Com viés ideológico esquerdista, que todos nós sabemos que não funcionou em local nenhum do mundo e não iria ser aqui que iria funcionar. Aliás, essas políticas populistas, né, populistas de querer agradar todo mundo a qualquer custo, a qualquer pretexto, acabaram por trazer o estado do Rio Grande do Sul a essa enorme crise que nós temos hoje. Não é verdade? Se tivessem tomado decisões corretas, ao invés de decisões populistas, demagógicas, mentirosas muitas vezes, nós não estaríamos na condição que estamos hoje, na situação que estamos hoje. Quer dizer, é preciso mais gestão do que política, na tua opinião? Na minha opinião, eu queria te explicar cientificamente o que é gestão pública. Porque gestão pública, no aspecto científico, né, do ponto de vista científico, como eu sou formado em ciências jurídicas e sociais, então eu conheço com propriedade esse tema. O que vem a ser gestão pública? Isso que chamam de gestão. Quando uma pessoa ela é eleita para um cargo eletivo, ela fica investida nesse cargo. E a partir disso aí, que chamam de gestão, ela vai tomar as decisões delas, que chama mérito administrativo. Isso chama o mérito administrativo. E o mérito administrativo é um juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, né? Então, ele tem que ver se é conveniente aquilo que ele pretende e se é oportuno, né? Dentro da limitação da legalidade, né? Existem normas de natureza vinculante, onde não há espaço para discricionariedade, né, que o administrador público está obrigado, de forma cogente, a seguir aquela norma. E existem normas de natureza não vinculante, né? Natureza discricionária, que chama. Onde há espaço, então, para o administrador tomar a decisão e seguir o caminho que ele julga ser o mais apropriado. Então, gestão pública nada mais é do que tomar as decisões corretas, de acordo com a conveniência e a oportunidade do momento, tecnicamente falando. Na tua concepção, Vini, o que mudou na forma de fazer política e se entender como política? Então, veja, é que a forma de fazer política não é a mesma para todas as pessoas, não é? Eu proponho uma mudança, eu me oferto como uma alternativa, né? Uma mudança, uma ruptura com essa forma de fazer política que vem sendo feita ao longo das últimas décadas em Nova Prata. Porque eu sou jovem, né? Jovem, tenho 40 anos, mas eu me considero jovem ainda, né? Me sinto maduro o suficiente, me sinto com vitalidade para trabalhar, com toda a minha energia, né? Agora, isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se você perguntar aos outros pré-candidatos quais as formas que eles pretendem fazer política, cada um de nós vai ter a sua forma. A minha forma
é com transparência, né? Com ética e também com honra, que eu acho que não existe forma de ser um político decente se ele não tiver honra também, além de lidar com as pessoas com ética, tem que haver honra também. Porque uma coisa que a mim sempre me preocupou foi poder andar de cabeça erguida nas ruas da cidade, sem ter que baixar a cabeça para ninguém, porque nunca fiz nada errado e não pretendo fazer. Inclusive, tenho dito para os meus familiares que se algum dia eu fizer qualquer coisa errada, eu desisto de ser político, né? E também, nas minhas orações, eu tenho sempre procurado pedir a Deus que me ilumine e que me coloque no caminho da luz, né? Para me afastar das tentações, que são muitas e a maioria dos políticos aí acaba caindo nas tentações. O que tu vê como o maior problema dos políticos? O lado bom e o lado, digamos, não bom. O maior problema dos políticos é querer passar uma conversa na população, né, fazendo promessas de que tudo será resolvido, transformando a sua imagem no salvador da pátria, né, e depois isso acaba não se confirmando. Vejam o que aconteceu com o nosso governador do estado, né? Não havia problema de caixa, não havia falta de dinheiro, era falta de gerenciamento, de fluxo. Então, vejam, esse aí é o pior problema do político. É o político que vem aqui e procura enganar o povo para conseguir o voto e depois vira as costas. E ainda, né? Bom, esse é o pior problema. A maior virtude do político, eu acho que é querer se doar para a comunidade, para poder fazer melhor, fazer diferente, tentar colocar em prática as suas ideias, não é verdade? Agora, se isso pode não dar certo também, né? A gente tem que entender isso, mas de qualquer forma, o que eu pretendo é revolucionar aqui, mudar radicalmente a forma de gestão, né? Ou seja, o mérito administrativo, os juízos de conveniência e oportunidade, porque, por exemplo, Sônia, espectadores, por exemplo, você acha razoável um juízo de conveniência e oportunidade de deixar o posto de saúde do bairro Clivati pronto, há quase 3 anos, pronto, sem funcionar? É razoável isso? É conveniente? É oportuno? É isso que me motiva a me candidatar. É fazer melhor que isso que está sendo feito. Esse é só um exemplo. Nós temos inúmeros outros exemplos. Um exemplo que muito me motiva também. O trânsito em Nova Prata. Conseguiram fazer o asfalto e não conseguiram implementar mecanismos de controle da velocidade. É urgente que isso seja resolvido. Urgente. Mas isso passa pelo motorista também, né, Vini? Sim, o motorista é o maior responsável, obviamente. Mas é que as políticas públicas, elas têm que conceber também as formas de controle. Tem que fazer e prever tudo que vai acontecer, exato. E fazer com que elas sejam o melhor para a comunidade. Veja, né? Também, outro juízo de valor aqui importante, outro mérito administrativo que nós questionamos. O fechamento do laboratório de análises clínicas municipal foi fechado. Para quê? Para depois terceirizar tudo. E o poder público local atual doou os equipamentos do nosso laboratório municipal para o município de Garibaldi. Ué, mas é um município do mesmo tamanho que o nosso. Se para eles servem, por que para nós não serviria? Então, vejam, temos que fazer uma grande ruptura com o que está aí. Na minha opinião, é isso que eu proponho. Eu proponho trabalhar os juízos de conveniência e oportunidade que eu pretendo aplicar como gestão na administração pública, pretendo tê-los como critérios mais apurados de efetividade, de eficácia, o que vai reverter, então, numa melhor gestão, que era aquilo que tu me perguntava sobre gestão. Ok, então. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. Lembrando que estamos ao vivo, questionamentos podem ser feitos. Alguns nós conseguiremos colocar devido ao nosso pouco tempo e outros os nossos convidados poderão depois responder na página. Vinícius, foi um prazer.
tê-lo conosco. Já acabou, Sônia? O tempo passa rápido no mas estúdio, né? Eu quero voltar aqui depois, eu quero voltar em outra Volta, oportunidade. Eu não consegui falar nada do que eu tenho para falar, eu quero falar muito mais para a população, sabe? Outra coisa que é muito importante para mim é poder participar de debates também, porque daí a população vai poder avaliar o que eu tenho para dizer, o que os meus adversários, oponentes têm para dizer também, pré-oponentes, no caso, têm para dizer também. E com certeza a Conecta fará o seu papel social como veículo de comunicação, né, tratando a todos de forma igualitária, e em 2020 nos veremos. Então, muito obrigado. Feito. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade. Seguindo entrevistas com a pauta política, nós recebemos Sérgio Sotile, que atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito de Nova Prata. Sérgio, é um prazer tê-lo conosco. Nossa pauta versa sobre política, pois é um assunto que interfere na vida de todas as pessoas, e não estamos falando apenas de política partidária. Qual é a tua visão da política hoje? Da maneira, digamos, um tanto quanto extremadas que nós ainda temos da última eleição para presidente e governador, embora a de governador tenha sido mais tranquila. Sônia, é um prazer estar aqui. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu diria o seguinte, Sônia, a questão da política, antes eu vejo a política como um todo, uma questão assim filosófica. Inclusive nós tivemos a oportunidade de sermos entrevistados por um semanário de Nova Prata, e uma das perguntas perguntava sobre o nosso entendimento que é política. E a política, eu assisti o bloco de antes e tem aquelas concepções que você deu, corretas, didáticas, mas eu tenho assim uma forma mais simplória a política como seria um elenco de atividades que você põe em prática visando o bem comum. Isso é o suprassumo, é a essência da política. Na questão política, no momento atual, eu acho que nós vivemos num problema bastante preocupante no Brasil. Eu tenho externado minha opinião política. Isso tem tido um custo político para mim. Mas eu não poderia me omitir. Eu acho que eu não poderia ser hipócrita. A convicção pessoal, às vezes, ela beneficia a postura política, né, Sérgio? E, às vezes, ela é maléfica
do ponto de vista de quem está olhando para essa posição, né? Perfeito. E não dá para esquecer que em Nova Prata nós tivemos uma eleição presidencial onde 70% dos votos, quase 70% dos votos, foram direcionados a um candidato. E nem por isso eu acho que enquanto eu estou na vida pública, e até por uma questão de coerência, e uma questão de honestidade, e uma questão de não ser hipócrita, eu não poderia me omitir. O que eu falava antes da eleição não mudou em termos do que... O que mudou é que foi uma eleição democrática, lisa, e que incontestável, né? Exatamente. Todos os eleito âmbitos. por uma maioria da população. Isso eu tenho que respeitar. Agora, isso não impede que eu tenha a minha opinião. Então, eu acho que na questão política, principalmente em termos de Brasil, nós estamos com essa polarização, está tornando a coisa assim está muito contundente. Ou você é a favor ou você é contra. Não existe um médio termo, não existe uma argumentação e não existe isso eu concordo e isso eu não concordo em relação à mesma pessoa. Ou você concorda com tudo ou discorda de tudo. Independente da postura ou da opção política, sempre um gestor ou um administrador ou um eleito, né, desse a palavra que se queira, mas afinal um detentor de cargo eletivo, ele tem boas atitudes que beneficiam a coletividade, assim como tem algumas atitudes que, em tese, não beneficiam a todos, né? Na tua concepção, é isso que precisa ser visto? Análise com razoabilidade de visão? Eu acho que isso aí estaria mais relacionado ao desempenho do mandato em si. Algumas coisas se acertam, outras coisas se erram. Isso é normal. Isso acontece na prefeitura e em qualquer lugar que você se disponha a realizar algum trabalho. A minha discordância é com relação às concepções, ao entendimento. Eu venho, desde sempre, eu não sou um extremista, mas a minha veia é de esquerda, certo? Então, tudo que for tratado com muito liberalismo, eu sou contra, certo? E aí, então, nesse aspecto, se um governo for estritamente liberal, a tendência é que eu discorde de toda essa postura dentro dessa linha de concepção. Agora, é evidente que em determinadas coisas, eu já teve algumas coisas que é evidente que desse governo deu está certo. Eu acho que, por exemplo, uma outra coisa que pode não ser muito comercial, em termos de popularidade. Eu acho que a mudança na Previdência, ela era uma necessidade. Eu fui instrutor do Banco do Brasil na área de Brasilprev, que é Previdência Privada. Isso foi lá no final da década de 90. A idade... Existe um cálculo atuarial que é feito na Previdência, onde você estipula a idade média das pessoas, alguns morrem depois e alguns morrem antes. Na média é aquilo. E aí você sabe se o plano ele é viável, se ele tem sobrevivência. O nosso sistema está inviável. Exatamente. Né? Do jeito que Quando ele eu está. dava, na final da década de 90, a idade média do Brasil era em torno de 65 anos. Agora já está em 75 anos. Então, as pessoas continuavam aposentando com a mesma idade, mas só que vivendo mais. em média 10 anos a mais. Não há milagre. contas que fecham, assim como não fecha no Estado. Isso. Nós termos mais inativos do que ativos, não tem, né? A conta não fecha. A conta não vai fechar porque a receita é menor que a despesa. Com isso eu quero dizer, Sônia, que essa medida aí, claro, eu não concordo com tudo. Eu acho que e aí já entra o liberalismo. A questão de botar previdência privada para aposentadoria. Nós temos um exemplo do Chile, no Chile, onde as pessoas de mais idade estão se suicidando. Porque quando termina o saldo da previdência privada, há mais do que receber. A saúde está privada, a previdência privada sem saldo para pagar, acabou o saldo, porque a privada você tem a aposentadoria enquanto tiver o saldo na sua conta, acabou o saldo, acabou tudo. Aí as pessoas começaram a se suicidar. Eu esqueci de comentar no início desse bloco que o Sérgio é filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Sérgio, claro, tu estás
vice-prefeito, assim como nós temos o Volney, né, nosso prefeito, há 2 administrações. Eu perguntei antes para o Vini qual seria a filosofia do partido dele, o Partido Verde, na administração e na gestão municipal. Então, para ti, eu vou fazer a pergunta diferente, analisando a tua condição. Como vocês conseguiram implementar a filosofia do PSB, que é socialista, na administração do município de Nova Prata? Assim, Sônia, a filosofia do partido, numa capital, que nem São Paulo, que é o tamanho de um país, né? 10, 12 milhões de habitantes na capital, você consegue chegar mais perto na filosofia do partido. De acordo com que as cidades vão diminuindo o tamanho, você tem, a prioridade nossa é o social, Partido Socialista Brasileiro. Mas você não consegue botar na prática tudo o que o Partido Socialista Brasileiro, desde o tempo de Miguel Arraes, projeta. O que a gente tenta fazer? Aí até uma questão de gestão. Nós entendíamos, quando nós ganhamos a eleição, que nós tínhamos que mudar a cara de Nova Prata. Eu tenho o maior respeito por todas as pessoas que nos antecederam. Isso eu venho dizendo há muito tempo. Disse, inclusive, no dia da vitória, na última eleição, quando na euforia da vitória eu poderia ter falado qualquer coisa, ou até nem conseguido falar, e eu lembrei de elogiar a postura do adversário e o passado do adversário. E o genro dele, acho que estava na China, me mandou uma mensagem me cumprimentando pela postura, né? Então é o seguinte, quando eu falo em mudar a cara de Nova Prata, não estou fazendo crítica nenhuma a ex-governo. Eu acho que Nova Prata tinha que buscar uma posição, e nós viemos falando há 7 anos isso, e até acho que já está enjoando. A questão de sermos o centro de uma micro-região que pega da Serra das Antas para cá, onde Nova Prata tem 25, 27, 30 mil habitantes. Já maior que o município mãe, né? Exatamente, já maior do que o município mãe, que era Veranópolis. E na medida que nós conseguirmos sermos centro dessa micro-região, nós estaríamos deixando de conversar, até em termos de peso político, de 25, 27 mil habitantes, mas sim de uma micro-região de 150 mil habitantes, onde Nova Prata seria a cidade-sede. Mas isso você não se impõe. Isso aí não é por decreto, você tem que conquistar esse espaço. E congregar, né? Exatamente. E é em cima disso que nós trabalhamos nesses 7 anos e fomos bem-sucedidos. Nova Prata, hoje, a questão do comércio virou regional, a universidade, o campus é aqui, fechou o núcleo de Veranópolis, transformou o núcleo de Nova Prata em campus. Em termos de hospital, nós temos uma oftalmologia que atende mais de 20 municípios, alguns de mais de 100 quilômetros de distância. A hemodiálise também atende a micro-região. Tem a clínica de oncologia, que muito embora privada, certamente optou por Nova Prata por uma questão de mercado, né? Então, na medicina, na questão saúde também, e a partir os eventos de Nova Prata mudaram de perfil. Aumentou na quantidade e na qualidade. Na qualidade. Hoje você leva na praça, e aí pode dizer, isso aí estão eletizando, não estamos eletizando. Os eventos são todos gratuitos. Né? O que nós estamos fazendo é oferecendo para essa juventude que vem aí eventos de melhor qualidade. Com isso aí você gera um ciclo virtuoso na economia, na medida que as pessoas de Nova Prata deixam de sair de Nova Prata para consumir e passam a consumir na sua própria cidade, e as vêm para cá. Da região vêm a consumir Nova Prata. Aumenta o setor de serviços, hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, aumenta laboratórios, médicos, a universidade cresce mais. Isso aí gera novos consumidores. Aí você aumenta o bolo da economia e aí você entra no social. Você consegue manter mais. Por exemplo, eu sei que a questão do posto de saúde do SF do Clivate, ele está lá, está construído. Aquele posto lá, ele custa por ano em torno de R$1 milhão. Não é a melhor oportunidade nesse momento de crise de abrir.
Ele é necessário? É necessário. Mas administrar é isso aí. É a diferença entre o ideal e o real, né? O ideal seria abrir. O real é a crise que nós vivemos. Seria muito bom se nós sempre conseguíssemos ter o ideal, né, Sérgio? Perfeito. O que te levou para a vida política? E, consequentemente, para a vida pública? Né? Foi sem anotar, sabe? Eu até acho que eu tenho meu irmão, o Rogério. O Rogério tem um passado muito bonito na política. Hoje ele é o presidente do Instituto Vladimir Herzog, em São Paulo. Foi secretário nacional de Direitos Humanos, foi secretário do Estado de São Paulo de Direitos Humanos. Ele é um nome na questão de direitos humanos. Uhum. E eu dizia ao meu irmão que eu não gostava, eu tinha uma visão meio errada da política. Eu dizia que eu não me sentia muito bem na política, na medida que eu sou muito autêntico nas minhas coisas. E eu achava que você teria, o próprio posicionamento agora é autenticidade. Isso aí tem um custo. E aí eu me preocupava muito com as pessoas, mas de repente não era aquilo. E meu irmão dizia, mas Sérgio, isso é a essência da política. Isso é fazer política, né? Então o que me levou... Quando jovem, eu fui presidente da União Pratense de Estudantes Secundários, naquela época era UPES. Parece que hoje é UP e nem sei se ainda existe. Fui diretor do GELGA, o Grêmio Estudantil Literário Guilherme de Almeida. Aí depois eu fui presidente do CMED, Conselho Municipal de Esporte. E também é uma forma de fazer política pública, também é uma forma de fazer política pública, que no mandato do prefeito Najib Stella Elias, que nunca foi do meu partido e nem nunca fui do partido dele. Mas o bem comum, o prefeito Najib era uma pessoa de bem. Disse, pô, eu tenho que prestar. Muito embora eu trabalhava no banco e tinha pouco tempo, a gente fez um trabalho bem legal na questão do esporte naquele ano lá. Aí depois fundamos o PSB em Nova Prata, eu fui o primeiro presidente do diretório municipal do PSB, fui candidato a vereador, mas para viabilizar, estamos em Nova Prata, a sigla, não me elegi, substituí como suplente, e aí me surgiu o convite para concorrer a vice-prefeito, relutei, fui, ganhei, achei que tinha mais para dar, porque o trabalho não estava concluído, fomos para a reeleição e fomos bem-sucedidos de novo. Hoje eu só quero reforçar a condição de pré-candidato. Eu reforço muito a questão pré-candidato, porque nós pretendemos, na última eleição nós tivemos uma coligação de 6 partidos. A gente quer ver se repete ou talvez até aumente. E dentre esses 6 partidos, nós temos excelentes nomes, né? Tem vereadores, tem secretário municipal, tem quem já foi candidato de outro partido, né? Então, na realidade é o seguinte, o pré pode ficar no pré. O que mais eu quero é que esse caminho escolhido não sofra por interrupção. O melhor da política, Sérgio, o que não é tão bom, não vamos classificar como ruim, e a maior virtude de um político? O pior da política é o que não é política e acham que é política, que é a politicagem, certo? Eu tenho usado com muito orgulho, mas com muito orgulho mesmo, Sônia. Não é força de expressão, é realidade. N vezes chegou pessoas no gabinete e disseram, vice-prefeito, Serginho, as pessoas, eu não dou muita bola para isso aí, Serginho está de muito bom tamanho, lembra que você prometeu, peraí, vamos começar de novo. Se você está dizendo que eu prometi, ou você está mentindo, ou tu está... não é por aí, porque realmente, Sônia, eu não prometo e não prometi nada em 2 campanhas políticas, certo? Então, o ruim é aquela troca de favor para você conseguir... esse é o pior da política. O bom da política é poder fazer o bem. Basicamente isso. Foi um prazer tê-lo conosco, Sérgio. Infelizmente, nosso tempo com o Sérgio também terminou. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Agradeço. Boa noite.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Munch. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Munch. Comida de verdade da sua cidade. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha em oferecer ensinamento eficaz a sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Estamos começando o nosso terceiro e último bloco com o tema política. E nele estamos recebendo a Alcione Graziutin pela segunda vez este ano no Entrevistas. Seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo conosco. Política. Como definimos esta arte? Porque no princípio dela, a política é uma arte. Boa noite, Sônia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores. Sim, a política é a arte de, através de concessões recíprocas e através de conversa, através de visões positivas, fazer o bem para uma comunidade. Este é o resumo do que é a política. Como tu vês, Alcione, nós viemos de uma campanha eleitoral extremamente difícil, principalmente a nível nacional, né? A do Estado foi mais tranquila. Tu achas que esses extremos que ainda estão presentes no nosso dia a dia, eles serão levados para uma eleição municipal? Olha, eu acho que a campanha eleitoral ela é muito importante para que os candidatos que lá se apresentem nesta qualidade, para que eles evidenciem para toda a comunidade, para a população que são a sua comunidade, no caso municipal, um projeto, uma ideia, uma condição de que o cidadão, o eleitor, avalie e escolha o que é mais interessante para o desenvolvimento do seu município e exerça o direito do voto. Então, eu acredito que, não sei se pode ser dito que será extremada ou não será extremada uma eleição municipal. Entendo é um contexto diferente, né? É um contexto diferente. Com certeza a eleição municipal ela é uma eleição diferente de uma eleição a nível federal e mesmo estadual. Até porque aqui no município é que efetivamente é encontrado o corpo a corpo de cada cidadão, de cada município. No nosso caso, Nova Prata, que é a nossa cidade, onde nós moramos a vida inteira, uma cidade aprazível. É um local onde as famílias se conhecem, as pessoas se conhecem.
Então tem a oportunidade de saber as virtudes de cada candidato e o procedimento que eles vêm implantando no proceder desde tenra idade, desde o berço. Né? Na tua concepção, então, nos municípios menores, que é o caso de Nova Prata e outros da nossa microrregião, o candidato, ele se sobrepõe à ideologia política? Acredito que sim, acredito que sim. Eu imagino que ainda existam pessoas que observem a agremiação partidária, a cor da bandeira partidária, o partido político em si. Mas como tu disseste que o nosso município é pequeno, eu concordo em parte, mas nosso município médio. É um município que está em bom desenvolvimento, é um município bem aprazível de morar e de se viver, né? Então, eu imagino que numa eleição municipal, as avaliações para a escolha final do candidato, sim, passem além das propostas que esse candidato apresenta, né? Pela sua postura como cidadão, como vem desenvolvendo sua vida, né? Frente à comunidade, onde ele está colocado, posição de família e assim por diante. Veja que um dos requisitos para ser candidato é ser filiado em partido político. E tu és filiado ao MDB, né? Sim, eu sou filiado no MDB há muitos anos, desde a minha juventude, né? E, embora eu nunca tenha posto meu nome à disposição, outras vezes, do partido, e tenha efetivamente concorrido a cargo eletivo, eu venho participando da vida política através não tão somente da filiação partidária, mas da minha profissão, que eu sou advogado, já há 30 e poucos anos aqui na nossa cidade e região. Eu venho assessorando prefeituras, câmaras de vereadores, e tu não deixa de fazer um acompanhamento político. Por isso, claro, além da imprensa, né? E a gente, além de tudo, é cidadão. E também tem o direito... Aliás, é um papel fundamental do cidadão, independente de ter ou não ter filiação política partidária, o acompanhar as ações dos entes públicos, né, Alcione? Com certeza. O cidadão tem, além de um direito de estar bem informado com a publicização de todos os atos, estar tudo devidamente prestado contas, ele tem até assim o direito de participar direito e dever de participar de uma gestão ativamente, seja através da participação num plebiscito municipal, seja através de uma pesquisa, seja através de uma audiência pública que é tão importante fazer, né? Existem modificações... Que, aliás, normalmente tem baixa participação, né? Pois é, eu andei participando de várias audiências públicas, né? Cada qual no seu objetivo, e algumas tinham assim, uma participação média, mas normalmente não é assim de grande volume. E seria muito importante que toda a comunidade participasse, porque ali é onde são debatidos os fatos que têm interesse na comunidade. E que a pessoa, o eleitor, ou todo cidadão, né, pode expressar a sua opinião, além do momento do voto, né? Sim, e depois ele acompanha numa audiência pública o motivo da existência daquela audiência e os porquês e as consequências do sim ou não da audiência, dos pontos a serem debatidos, onde vai ter o reflexo na comunidade. Criticar pode, sugerir pode, mas participar também é importante, né? É importante, com certeza, com certeza. E assim, já que o tema hoje é política, eu pauto a política como, além do que eu falei, a arte de fazer o bem para uma comunidade, né? Trazer a lume toda a transparência possível de uma administração, né? Inclusive contenção de gastos públicos, né? Tem um trocadilho na administração de empresas que a gente acompanha na nossa profissão até, que é que a melhor receita é diminuir a despesa, né? A melhor receita é diminuir a despesa. E com isso, o que faz? Com pouco faz muito, né? Entendeu? Então, aos pouquinhos, diminuindo as despesas, a receita
ela se torna mais vultuosa, né? E a gente acaba fazendo muito mais com menos, né? É um princípio, é o lema de cada um. No meu caso, seria esse o princípio norteador de uma gestão pública consciente, efetiva, séria, né? É fazer mais com menos e atacar aqueles pontos que podem ter uma redução, uma contenção, né? De despesas. E que gere benefícios para a comunidade. Com certeza. Alcione, o melhor da vida política, o menos bom e a virtude de um político. Assim, eu acho que o melhor da vida política é a participação, é aquela doação pessoal que a pessoa imbuída deste princípio, deste objetivo norteador tem. Eu, particularmente, sempre participei de muitas entidades aqui em Nova Prata, muitas entidades que é uma maneira de fazer política coletiva. Exatamente, é uma maneira de fazer o benefício, de trazer o benefício para a tua comunidade. Por exemplo, só a título de indicação, eu estava participando de 8 entidades do final do ano para cá, e acabei saindo das entidades porque o meu objetivo, o meu plano futuro é outro, né, para um futuro breve agora. Então, quero ter uma dedicação especial para este novo objetivo. Mas eu estava participando de 8 entidades. E tu falaste uma palavra que eu acho que resume tudo. A virtude. Não tão somente que é o lema do hino do Rio Grande do Sul, né? Mas a virtude é o oposto do vício. Toda vez que um trabalho ele acontece pela sequência dele, ele começa a ser repetitivo, ele começa a enfraquecer na inovação, ele começa a ser uma coisa trivializada, ele passa a esquecer a virtude, ele passa a ser uma coisa viciosa, que acaba prejudicando o interesse público, o interesse da comunidade. Então, só para concluir, então eu entendo que sim, a virtude é o princípio norteador de um homem, de uma gestão, de uma família, de um empresário, seja nos mais diversos setores onde ele é empregado, porque a virtude afasta o vício. Eu coloquei para os nossos 2 convidados anteriores, Alcione, a ideologia partidária, né? O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, certo. Ele tem uma postura a nível nacional. O Rio Grande do Sul parece que está sempre na contramão da outra postura, né? Isso não é desmérito de maneira alguma, né? Certo. Na tua concepção, é possível colocar a ideologia de um partido, aliás, um partido que tu escolheste para te filiar, na administração municipal? Com certeza. Eu quando falo do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, do meu partido, o partido que eu escolhi lá atrás, na minha juventude, eu tenho ícones para mencionar o nome, como Ulisses Guimarães, que foi o baluarte da Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição, a nossa Constituição Cidadã, de 1988, que acaba de fazer 31 anos, que deu uma roupagem totalmente diferente para o Brasil. Então, o Ulisses Guimarães é um dos nomes. Eu posso citar Pedro Simon, Germano Rigoto, nosso ex-governador há pouco tempo, Sartori. E, assim, sem querer esquecer o nome de ninguém, mas são pessoas que têm nas suas posturas, que a gente facilmente vê na imprensa, um objetivo claro, um objetivo preciso, e tem, sim, a virtude como norteador, sempre objetivando o que é o melhor para a sua gestão, para a sua comunidade. E assim, com esses senhores, né, esses políticos mais antigos, exemplos, né, são os exemplos positivos e são pessoas que podemos seguir. Além, é claro, de que, embora esteja afiliado em uma agremiação, em uma cor partidária, não significa que eu não admire políticos de outros partidos, né, que são inúmeros no nosso país, são pessoas ditas em linguagem coloquial, linguagem direta, são pessoas de bem, que são sim voltadas ao desenvolvimento, voltadas ao que é melhor para a nossa coletividade. Analisando num âmbito geral, tu achas que falta compostura? Nós falamos em postura política. Tu achas que falta compostura
nos políticos e isso se traduz numa descrença do eleitor? Veja bem, eu sou da opinião de que cada pessoa deve rumar a sua vida e pautar as suas atitudes pelo que externe o que efetivamente o seu caráter representa. Então não seria eu quem vai julgar outras pessoas, né? Sim, por isso que a pergunta foi no âmbito geral, né? Nós viemos de eleições com muitos votos nulos e muitas abstenções, né? Por isso que foi nesse sentido que eu lhe fiz a pergunta, né? Sim, eu estava encaminhando a resposta desta forma. Na verdade é o seguinte, o voto em branco e o voto nulo que tu referiste, ele não deixa de ser uma opção dada ao eleitor. E ele estando colocado lá na urna, lá no momento da eleição, ele também pode ser uma opção, né? Porque a democracia é exatamente isso. A democracia é exatamente isso. Pode ser que N candidatos sejam os indicados, né? E nenhum representa aquele eleitor que optou nenhuma pelo branco, proposta, pelo nulo. exatamente, nenhuma proposta que foi apresentada atende aos interesses daquela pessoa, né? Aí eu sei que a próxima pergunta seria assim, sim, mas aquela pessoa que vota por rebeldia, bom, fica na sua consciência, porque teria um momento ali de efetivamente escolher o que é melhor para o seu interesse comunitário, mas né? Como tu disseste, estamos numa democracia. E é em nome desta democracia que nós agradecemos muito a vossa presença, assim como do Vinícius e do Sérgio. É sempre um prazer tê-lo conosco, tenho certeza que haverão outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. A gente se conhece de longa data aqui de Nova Prata, cidade que morei a vida inteira, né? E que gosto muito de estar aqui. Então, eu digo muito obrigado a ti, o convite dessa emissora, as pessoas que estão nos ouvindo. Estamos à disposição. Muito obrigada. Nós apenas queremos fazer um pequeno esclarecimento. A nossa produção entrou em contato também com outro grande expoente da nossa vida política regional, Vitor Antônio Pleite, e ele preferiu declinar do convite. Foi um prazer ter estado com vocês. A Conecta reafirma o seu posicionamento de democracia e de dar vez e voz a todos que aceitarem os nossos convites ou se dispuserem a colaborar conosco. Logo, vem aí o Atualizando com a UX. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!